Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Nosso grupo vai falar sobre a fabricação de produtos carneiros mais saudáveis. O grupo é composto pela Aline, por mim, Yasmin e pelo Tiago. E o que iremos falar? A gente vai falar do que são os produtos carneiros, dos produtos crus, cozidos, curados, embutidos, desidratados, fermentados e defumados. E o que são esses produtos carneiros? São aqueles que, em propriedades originais da carne fresca, foram modificadas por meio de tratamento físico, químico ou biológico, ou ainda através até de combinações de métodos. As características sensoriais da carne. O alimento, primeiro, ele é avaliado pelo olhar, a forma, o aspecto e a cor. Pelo olfato, que é o odor, e em algumas situações pelo tato. Mediante a mastigação, o tato também informa a textura e o gosto sobre o sabor. O olfato recebe pela parte interna do nariz, em comunicação com a boca, uma seguinte impressão olfativa, mais completa do que a primeira. A influência da cor. A cor da primeira característica sensorial e está associada ao armazenamento, à vida útil, dureza e suculência da carne. A carne apresenta dois tipos de pigmentos principais, a hemoglobina e a mioglobina. Na parte da sangria, a gente perde a hemoglobina. Cor. Aspectos como idade, sexo, atividade física e músculo afetam a cor da carne. O ideal é vermelho brilhante. Na imagem abaixo, a gente pode ver três tipos de carne: a DFD, a normal e a PSE. A carne DFD é uma carne que perdeu muita água. E a PSE é uma carne que tem muita água, ela retém muita água. Produtos carneiros. Nessa imagem a gente pode ver grupos e exemplos. Produtos carneiros crus são hambúrgueres, almôndegas, linguiças. Produtos carneiros curados são carnes curadas, presuntos crus, presuntos cozidos e bacon. Produtos carneiros cozidos e pré-cozidos são mortandela, são produtos embutidos de sangue também. E produtos carneiros emulsionados são mortandela também, pode ser. Produtos carneiros fermentados é salame. E produtos carneiros desidratados são o charque. Olá, eu sou a Aline e hoje eu vou apresentar os produtos cárneos cru. Eles são aqueles compostos por tecido muscular moído, com quantidades variáveis de gordura. Eles sofrem apenas o processo de salga, sem cura, com adição de ingredientes não cárneos em pequenas quantidades, apenas para melhorar as características do produto. Já os produtos cárneos cozidos, de acordo com Gonçalves, em 2002, o cozimento pode causar alterações físicas evidentes devido à coloração das proteínas na superfície da carne e a mudança de cor vermelha para a cor cinza ou marrom acinzentado. A mistura da carne, da gordura e ingredientes não cárneos. A massa cárneos resultantes e embutidos em tripas e submetidas ao tratamento térmico. O calor induz a coloração das proteínas, resultando em melhora da textura dos produtos. Além disso, o processo térmico melhora a estabilidade microbiana do produto. Agora eu vou falar dos produtos carnes curados, que o termo cura da carne se refere à conservação de um produto por um período de mais tempo mais longo, pela adição de sal, composto fixadores de cor, que é o nitrito ou o nitrato, açúcar e condimentos, onde também é obtido a melhora nas propriedades sensoriais, como o sabor de cada agente de cura depende da natureza do alimento e da tecnologia aplicada. Segundo também o Gonçalves, em 2002, a moagem consiste na subdivisão da matéria-prima em partículas, proporcionando melhor homogeneização do produto final
e maior exposição das proteínas. Os produtos cárneos defumados têm a utilização como uma medida complementar de cura, que é conferido as características organelopéticas e tem um aspecto, o odor e a cor especiais, podendo ser associado à ação de conservação. A coloração, o aroma e o sabor desejado pelo consumidor são determinados pela presença de certos componentes químicos constituintes de fumaça. São mais de 300 substâncias identificadas, entre elas os nitrocarbonetos, as substâncias orgânicas, os benzoides, os fenóis e as cinzas de CO2 e o alcatrão. A fumaça, ela tem um efeito conservante e associado ao calor. Resulta na redução de umidade, essenciais no controle do desenvolvimento de micro-organismos. O contato com o calor e a fumaça provoca a perda da água. A superfície fica ressecada e a coloração estabilizada. Muitos componentes da fumaça têm efeito bactericida e desinfectante, ou o efeito dos fenóis antioxidante inibe a oxidação das gorduras e evita o sabor do ranço. A defumação associada ao uso de sais como o cloreto de sódio e o nitrito de sódio, além da secagem, auxilia na redução e controle de micro-organismos, com consequente aumento da vida da prateleira dos produtos. Esse processo valoriza ainda mais os cortes nobres, como o lombo, o qual pode ser transformado em lombo canadense, o lombo com ervas, o lombo com páprica, entre outros. Também valoriza e agrega valor a outros produtos menos nobres, como toicinho, costela, linguiça ou o salame. Os produtos cárneos fermentados, ele tem o fermentado que utiliza o crescimento controlado de micro-organismos selecionados. Eles resultam na modificação da textura, do sabor e do aroma. Entre os tipos de fermentação utilizados para produtos cárneos, a lactítica é mais empregada, onde o ácido láctico é produzido pela ação das bactérias sobre os açúcares, abaixando o pH e fornecendo sabor característicos ao produto. Dentre os produtos cárnicos produzidos por este processo, o salame é um dos mais consumidos. Produtos cárneos desidratados. São produtos resultantes da desidratação ou secagem do tecido muscular em condições naturais ou artificiais, visando ter um aumento de vida de prateleira, ou seja, ter um aumento da vida útil do alimento, a partir desse processo de desidratação, muito presente hoje em dia no mercado. E a produção consiste em salgar a carne e posteriormente secá-la sob o sol, como é no caso da carne de sol, que ela é salgada e levada ao sol para que ela desidrate, perca a porcentagem grande de água que ela tem, assim inibindo de ter uma deterioração da carne mais rápido, podendo conservá-la mais tempo.
É igual um outro exemplo é a carne ovina possui em torno de 70 a 75% da umidade. Portanto, removendo essa grande parte da água, a deterioração torna-se mais lenta. E isso pode ser alcançado por meio de salga ou de secagem natural. E lembrando que a secagem deve ser realizada de forma cuidadosa e uniforme, para que atinja os melhores resultados, podendo ser obtida através das condições do clima seco e com muito vento. E como já havia dito, é questão de sabor, né? Uma das vantagens da secagem é que ela concentra também os componentes do sabor. E assim, sendo igual o exemplo que eu tinha dado, a carne de ovino seca, ela é muito mais saborosa do que ela feita, às vezes, outros tipos de prato. Produtos carnes embutidos. Os embutidos são obtidos a partir do processo de moagem da carne em uma granulometria que varia de grossa a fina, conforme o tipo do produto. No processo de embutimento, a massa carne é acondicionado em envoltório, no caso igual da linguiça à tripa, sendo natural ou artificial, a fim de proteger os produtos de influências externas, além de lhe dar forma e estabilidade. Atualmente, os envoltórios de tripas naturais produzidos a partir do trato intestinal do aparelho digestivo do suíno, ovinos, bovinos ou bovinos, ainda são usados, embora artificiais derivados de colágeno, as de celulose e as plásticas apresentam-se com grande avanço no mercado. Há diversos tipos de embutidos com diferentes teores de umidade, desde os secos aos frescais, curados, fermentados, cozidos e emulsionados, muitos podendo se classificar em mais de um desses princípios. Os embutidos carnes frescos são aqueles onde o período de consumo varia de 6 dias, obtidos a partir da mistura de carnes crua, sem passar por tratamento térmico, como alguns tipos de linguiça. Outros embutidos carnes são secos crus, como salames e pepperoni, submetidos ao processo de desidratação parcial para favorecer conservação por tempo mais prolongado. Salsicha e mortadela são embutidos emulsionados. Os cozidos são aqueles que sofrem processo de tratamento térmico, em estufa ou água, suficiente para cozimento e conservação sob refrigeração. O tratamento térmico também pode ser realizado com defumação, sob a temperatura mais elevadas, incluindo nesse grupo a salsicha e a mortadela. Existem também os embutidos fermentados, incubados com a cultura. Produtos carnes mais saudáveis. Hoje em dia, com a correria, anda tendo muito produto de fácil preparo, pela questão de otimizar o tempo. E um dos produtos assim um dos mais procurados é igual o hambúrguer. O hambúrguer, devido ao fácil preparo dele, muita gente opta por estar comendo ele, por além de ser carne, mais saboroso e é de fácil preparo. Mas anda tendo um porém, que o hambúrguer tem uma alta quantidade de gorduras e de cloreto de sódio na sua composição. Isso, em determinado tempo de consumo, acaba gerando risco à saúde humana. E através disso, pesquisadores estão tentando desenvolver componentes que podem ser agregados à carne na hora do preparo do hambúrguer para que se tornem mais saudáveis. Várias alternativas que vêm sendo utilizadas para substituir a gordura do hambúrguer, verificou que em estudo que um preparo contendo casca de aveia, casca de arroz, vagem de soja, ervilha,
e farelo de trigo ou milho, forneceu ao hambúrguer uma textura mais macia. E assim também está sendo estudado formas de meio que abaixar os níveis ou diminuir concentração de cloreto de sódio. E assim não tirando aquela suculência e o sabor do hambúrguer. Esse é um dos pontos mais que estão sendo mais estudados para que futuramente não traga muitos problemas para a população que consome esse tipo de carne. Aqui, logo aqui está a nossa bibliografia, onde foi buscadas as informações, e obrigado pela atenção.